Olá pessoal, tudo bem? No último vídeo a gente apresentou alguns recursos básicos do SolidWorks e agora a gente vai dar sequência a isso. Agora a gente vai ilustrar e mostrar outros recursos que são importantes para trabalhar com esse software. Aqui agora a gente vai começar com as unidades de medida. Aqui, nesse pedacinho aqui, o Solid ele mostra com quais unidades ele está trabalhando. No caso aqui está indicando para a gente milímetro, grama e segundo, que são unidades básicas do SI ou derivadas das unidades principais. Aqui a gente consegue mudar as unidades que estão sendo usadas. Aqui, por exemplo, a gente tem o desenho, as unidades de medida são em milímetros. Se a gente mudar aqui para centímetro, a gente vai poder perceber que o Solid já converte automaticamente o valor das unidades de milímetro para centímetro. Também ele permite editar aqui e criar um padrão de unidades personalizado. A gente pode vir aqui e, por exemplo, para trabalhar com comprimento, a gente clica e vai ter outras unidades que podem ser usadas. Tanto submúltiplas da unidade principal da SI, que é o metro, tanto outras unidades baseadas em polegadas, pé e etc. Também é possível mudar a unidade de massa, que tem outras unidades. Aqui a mais diferente são as libras e também de unidades de movimento. Aqui tem o tempo, que pode ser usado um submúltiplo ou variante do segundo. Então vamos criar um padrão diferente de unidade. Para tempo vamos pegar aqui minuto, por exemplo. Para massa vamos pegar libras. E para comprimento vamos modificar para pés. Aí está com personalizado marcado aqui, a gente dá OK. Aí já converteu para o sistema que a gente está adotando. Apesar de ainda não estar aparecendo aqui, mas uma vez que a gente sair do esboço e voltar no esboço de novo, já está mostrando que a gente está trabalhando com um sistema personalizado aqui embaixo também. Aí está indicando as unidades que a gente escolheu. Quanto à unidade de medida no Solid, então, por enquanto é só. Eu vou voltar aqui para o sistema que o Solid usa normalmente. E agora, outro recurso também bastante interessante que o Solid ele disponibiliza para a gente é esse offset de entidades, que aqui está explicando que ele pode pegar as entidades de um esboço e meio que criar uma cópia desse esboço em uma dimensão pré-selecionada, e ele vai modificar a escala também dependendo de como isso for feito. E como que isso é feito? Por exemplo, aqui a gente tem um esboço. Ele está aqui, como a gente pode ver, ele está no modo de edição. Uma vez que a gente clicar em offset de entidades e clicar no esboço, em qualquer uma das linhas ou outra entidade, ele já vai habilitar para a gente aqui essa possibilidade de fazer o offset. E os dois principais parâmetros que a gente pode selecionar aqui é a distância do offset e a direção. Aqui, por exemplo, se a gente deixar essa distância de 10 milímetros, a gente pode fazer tanto um offset para fora do desenho. Se a gente clicar em inverter, ele vai fazer o offset para dentro. Vou mostrar aqui esse offset para dentro, por exemplo. A gente cria e o que acontece? Todas as linhas do esboço, elas estão a 10 milímetros de distância das linhas que a gente tinha feito antes. Aqui a gente colocou como se fosse para dentro. Isso então ele vai fazer um desenho com as mesmas proporções, mas ele vai modificar a escala disso. Se a gente fosse fazer um offset para fora aqui, por exemplo, seria a mesma coisa, só que sem
inverter a direção. Então, agora vamos fazer aqui novamente e vamos supor que no nosso esboço só tivesse uma linha, por exemplo, e a gente vamos fazer isso aparando essas outras entidades do esboço. Se a gente fosse fazer o offset, ele ia simplesmente criar uma linha à distância que a gente quisesse da linha original. Aqui a gente pode ver que elas vão ter a mesma medida. Aí a gente pode perceber que esse recurso é bastante interessante. Eu vou desfazer o que eu tinha feito, porque tem outro recurso também que ele pode ser útil, que é esse converter entidades. Ele vai pegar um esboço e quando eu estiver em outro plano que não vai conter esse esboço, ele vai me permitir fazer uma cópia desse esboço para esse outro plano. Eu vou sair do esboço aqui e vou criar um novo plano para poder ilustrar isso. O nosso plano original do esboço era o plano frontal, então eu vou pegar ele como referência. Eu vou criar um plano paralelo a ele com a distância de 10 milímetros. Aí a gente dá OK. Aí a gente vai ter esse novo plano. Aqui está o nosso plano original frontal. E esse plano 1 que está selecionado é o que a gente criou. Então, eu vou fazer um esboço nesse plano. Aí, quando eu ativar esse recurso de converter entidades e eu clicar nas linhas do esboço, e clicar aqui em converter, ele transferiu aquele esboço que a gente tinha criado para esse plano novo que a gente criou. Isso diminui o trabalho, você tem que fazer todo o esboço de novo, referenciar. Aqui ele já deixa tudo mais ou menos certinho. Então eu vou sair do esboço. Vocês podem ver que é um esboço diferente do que a gente tinha feito antes, mas eu vou apagar esses daqui para não atrapalhar a gente. E outra coisa também que dá para fazer, que é um recurso principal do Solid, é a questão de mover as entidades. Que se a gente clicar aqui, por exemplo, ele vai abrir essa janela aqui para a gente, que ele vai permitir a gente selecionar as entidades para mover. Vamos supor que eu queira mover todo o esboço. Aí eu posso manter ou não as relações. Aqui, se eu mantivesse as relações, eu não ia conseguir mover o esboço porque ele já está totalmente definido. Então aqui no caso eu não vou manter as relações. E, por exemplo, se eu pegar aqui um ponto como base para mover, ele me permite toda essa liberdade aqui. Mas se eu aqui ele moveu um pouquinho, mas também tinha aquela outra opção de X, Y, que eu seleciono as entidades aqui, como eu tinha feito antes, e eu posso mover simplesmente dando a distância X e a distância Y que eu quero que o meu esboço fique. Por exemplo, se eu colocar essas distâncias para X e Y, ele simplesmente moveu todo o esboço essa distância na direção X e essa distância na direção Y. Eu vou desfazer isso para mostrar um outro último recurso aqui do Solid, que é a questão das relações que a gente tem. Quando a gente clica em uma entidade qualquer no Solid, aqui uma linha ou ponta, no caso desse esboço, ele mostra para a gente essa janela que mostra as relações que essa entidade tem com as outras entidades do esboço. Aqui ele está indicando que o ponto que eu cliquei está totalmente definido. Se eu apagasse essa distância 3 aqui, que é a distância que eu coloquei do meu ponto para a origem, se eu apagasse, essa relação acaba e o meu ponto aqui ele ganha um grau de liberdade, que no caso é a distância
do ponto de origem. A mesma coisa aqui para a linha. Ela está definida como vertical. Se eu excluir essa relação, eu vou poder mover ela, girar em relação ao ponto, aumentar e diminuir ela. Essas relações são o que definem o meu esboço. Aqui, por exemplo, ele está indicando que está subdefinido, já que eu tenho essa liberdade para mover a linha. Mas como eu falei no último vídeo, é bom o nosso esboço estar definido para todas as componentes terem alguma relação e não ter esses graus de liberdade. Bom, quanto à parte de recursos básicos do Solid, é isso. Eu agradeço vocês por terem assistido ao vídeo, espero que tenham gostado e a gente se vê nas próximas aulas. Até mais!